Ok, agora nós vamos considerar a rebelião angélica, ou seja, a queda de Satanás e de todos os anjos que caíram com ele. Eu vou começar dizendo que o assunto do mal nesse mundo, nesse universo, é um mistério. É um mistério para mim, é um mistério para todos nós. Até a Bíblia, que é a palavra de Deus, não explica todos os detalhes de como Satanás caiu, tudo o que aconteceu lá no céu naquele momento, por que Deus permitiu isso acontecer, por que há tanta violência e maldade na terra hoje, etc. Então, alguém pode pensar, eu quero escutar essas coisas porque vai explicar tudo para mim e eu tenho várias dúvidas. Essas aulas sobre essa rebelião de Satanás vão ser bem úteis, nós vamos aprender muito. Ao mesmo tempo, existe um mistério, inclusive, se vocês puderem achar nas suas Bíblias o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu não quero tirar esse versículo do contexto bíblico, porque está falando sobre a tribulação, etc., nessa passagem. Mas há uma palavra que sempre chama a minha atenção. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, lemos o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. E nós sabemos pelo contexto que está falando sobre a operação de Satanás no mundo, que um dia vai dar poder para um homem que será o anticristo, a besta do livro de Apocalipse, esse homem que vai fazer um pacto com Israel de acordo com Daniel 9. Mas o fato que há um mistério quer dizer que algo está operando que nós não vamos entender por enquanto. Um dia Deus pode revelar mais para nós. Então, até uma parte filosófica, nós não podemos ter todas as respostas. A Bíblia é um livro de declarações, declara para nós o que aconteceu, mas nem sempre explica o porquê. Muitas vezes explica o porquê, mas nem sempre. E quando nós estudamos Satanás, esse ser extremamente poderoso, cheio de maldade, onde nós vamos começar? Nós vemos a serpente, que é o diabo, em Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, causando ou provocando a queda do homem, mas ele não simplesmente aparece nesse momento com Adão e Eva no jardim. Ele foi criado por Deus em outro momento. E como que nós podemos entender essas coisas? Quanto à criação desse ser, de Satanás, a Bíblia não fala todos os detalhes, mas acreditamos que ele era um anjo muitíssimo poderoso, que em grande rebeldia decidiu causar uma revolta lá no céu e ele foi lançado fora do céu. E daí, para mim, ao invés de ir para Isaías 14 e Ezequiel 28, duas passagens que muitas pessoas usam como a melhor estrutura para falar da queda de Satanás, eu pessoalmente prefiro estudar Apocalipse 12. Inclusive, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12, porque aqui fala claramente que é Satanás. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, essas passagens podem ser com certeza revelações da queda de Satanás. É só que não usa essa palavra Satanás, nem a palavra diabo, mas aqui usa essas palavras. Então nós vamos dividir o que acontece vamos dizer, na vida de Satanás, segundo a cronologia de Apocalipse 12. Isso vai levar algumas aulas. Já estudamos muito sobre os anjos, o anjo do Senhor, Miguel, Gabriel, etc. Agora precisamos ver o outro lado, o lado de Satanás e dos demônios.
é uma coisa que não é muito agradável, com certeza, mas vai nos iluminar muito a entender exatamente o que está acontecendo nesse mundo quando vem tentações e provocações e problemas, desastres e outras coisas, e o envolvimento desses seres malignos. E, dizendo isso, eu falei que Satanás caiu, ele foi lançado do céu. Na verdade, ao longo da história, até o fim, que não aconteceu ainda, haverá 5 derrotas de Satanás. E nós vamos dividir a cronologia de Satanás pelas derrotas dele. E a primeira derrota acontecendo antes da tentação de Eva no jardim com o fruto proibido. Então, eu falei bastante, mas vamos chegar aqui na Apocalipse 12, ok? E eu vou ler para vocês somente versículos 1, 2, 3 e 4. Na verdade, nem precisamos ler o versículo inteiro de 4, porque essa parte nós vamos ligar com a primeira derrota de Satanás. Então, vamos chegar aqui, Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Nós estamos vendo aqui 2 sinais que João viu quando ele foi arrebatado para receber essa visão de coisas futuras. Mas aqui em capítulo 12 nós estamos vendo a história do conflito entre Satanás e a nação de Israel. E Satanás se representa aqui por esse dragão, esse grande dragão vermelho, aqui versículo 3. E caso que alguém logo pense, mas não diz Satanás aqui, deixe-me ajudar, veja comigo por favor, versículo 9. Diz aqui, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, agora Deus nos deu a hermenêutica essencial para o nosso entendimento. Aqui, esse grande dragão vermelho é Satanás, ou o diabo, ou o antigo serpente, que nós sabemos é a serpente de Gênesis 3. Então já sabemos disso através da hermenêutica nos dada aqui em versículo 9. Se precisar, você pode marcar aqui na sua Bíblia que esse grande dragão vermelho é Satanás. Nós estamos com isso. Então nós temos a identidade de Satanás nesse capítulo 12 de Apocalipse. Agora vamos voltar para o versículo 1 para entender o que está acontecendo aqui. Viu-se um grande, versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E lendo isso, nós vemos essa mulher vestida de sol e com lua e com esses 12, não diz 11, não diz 20, mas 12 estrelas. E automaticamente a pessoa que conhece o livro de Gênesis vai lembrar essa imagem aqui. Vamos para Gênesis 37. Gênesis conta a história de como Deus começou a formar o povo dele na terra, principalmente depois do dilúvio com Abraão. Abraão
tinha um filho, o nome dele era Isaac, e depois de Isaac tinha um filho chamado Jacó. E Jacó tinha 12 filhos. Nós vamos ver essa situação porque esses 12 filhos se tornaram as cabeças das 12 tribos de Israel. E diz aqui em Gênesis 37, quando um dos filhos de Jacó, José, ele teve um sonho, diz aqui em versículo 9 de Gênesis 37, e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E aqui, claro, tem 11, é porque José, ele vai ser o que está reinando. Veja comigo o versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Ou seja, você está me dizendo, filho, que um dia seus 11 irmãos vão te adorar e que sua mãe e nós vamos adorar você também. O que eu acho muito interessante aqui é que Jacó automaticamente compreendeu o significado do sonho. Porém, há um detalhe eu acho muito, muito interessante aqui. Jacó falou que ele e a esposa dele, a mãe de José, iam adorar, ou não adorar, mas inclinar, eu estou procurando a palavra certa, inclinar-se diante de José. É só que em capítulo 35, nós podemos notar aqui em capítulo 35, versículo 16, e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, essa esposa de Jacó, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse à parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Segundo capítulo 35, essa mãe de José já tinha morrido. Então, por que Jacó fala da mãe de José, Raquel, aqui em 37, dizendo que ela ia se prostrar diante de José? Eu não sei totalmente, mas uma ideia é o seguinte: a Bíblia, quando dá para nós a história de José, está nos dando um tipo do nosso Salvador, Jesus Cristo. E afinal de contas, José representando Jesus, todo mundo não vai simplesmente se prostrar diante de Jesus, mas vai adorar Jesus, inclusive Raquel, que já faleceu, e Jacó, e até José, todo mundo vai adorar ele. Mas aqui então nós estamos vendo o início da nação de Israel. E nós estamos vendo aqui no Apocalipse, é uma mulher que está vestida do sol e lua, e essa coroa de 12 estrelas, ou seja, os filhos deles, etc. Essa família representada por essa mulher. E por que uma mulher? Agora vamos voltar novamente para Gênesis 3 e ver a primeira profecia do Evangelho na Bíblia. A primeira vez que Jesus foi profetizado nas Escrituras. Aqui Adão e Eva tinham caído no pecado por causa da tentação de Satanás. E Satanás era a serpente, ele adotou essa forma, possuiu uma serpente, eu acredito, porque Deus acaba condenando a serpente depois, então permitiu essa possessão pelo diabo. Eu não tenho como explicar tudo isso, mas pode ler Gênesis 3 para entender isso. Mas quando Deus está explicando o que ia ser o
o que ia ser o resultado desse pecado de Satanás, pecado de Adão e Eva. Ele diz o seguinte em Gênesis 3,15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus então colocou inimizade não entre Adão, o homem, e a serpente, mas entre a mulher. Mas é por causa do seguinte: a mulher ia ter filho. Ele fala aqui sobre semente, que quer dizer descendência, ou filho. E esse filho vai ser machucado, diz aqui, no calcanhar, pela serpente. Mas esse mesmo filho, essa semente, vai matar, vamos dizer, a serpente, porque vai ferir a cabeça da serpente. Quem é então esse filho? Você lê a Bíblia e você chega no Novo Testamento e você percebe que esse filho que nasce de uma virgem, uma mulher, esse filho é Jesus Cristo. Então, aqui na visão que Jacó recebeu, ele estava vendo aqui uma visão de Israel, sol, lua, estrelas, etc. E com isso, uma ligação com essa profecia da mulher virgem, cujo filho ia destruir Satanás, a serpente. Então podemos, com isso nas nossas cabeças, é muita coisa, mas o livro de Apocalipse é assim, você tem que entender muita Bíblia para entender um versículo. Mas chegando aqui em versículo 2 de Apocalipse 12, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Ok, então essa mulher está prestes a ter um bebê, a dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, versículo 3, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora, Deus está colocando muita história no próprio corpo do dragão, porque aqui ele fala sobre 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Eu não tenho o tempo para ler tudo no livro de Daniel, etc. Mas basicamente, vocês podem ler o livro de Daniel. Essas cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, estão falando sobre os poderes políticos que entraram em contato com Israel, especificamente causando grandes problemas. Esses são impérios, ok? Poderes políticos com grande influência que causaram problemas para Israel ao longo da vida de Israel. E nós podemos dividir, vamos dizer, ou ligar cada dessas 7 cabeças com as profecias no Velho Testamento, no livro de Daniel. Eu estou aqui procurando nas minhas notas, onde eu tenho essas coisas escritas, porque eu acabei ensinando sem olhar para as minhas notas, e eu gostaria de não pular nação nenhuma aqui no que eu estou mostrando aos irmãos, mas eu acho que eu vou conseguir. Basicamente é o seguinte: em primeiro lugar, nós vemos isso no livro de Êxodo, era o Egito, e depois a Síria, e depois Babilônia, e depois a Pérsia, e depois Grécia, e depois Roma. Ok, são 6 que eu mencionei. O 7º reino vai ser a Roma reavivada após a época da igreja. Existe nas Escrituras um grande fato importantíssimo, que as profecias falam sobre coisas ligadas com Israel no Velho Testamento e pulam a época da igreja. Então, quando você lê sobre essas nações,
você lê sobre Babilônia, etc., Deus não menciona coisas que acontecem durante a igreja. Na verdade, se você quer entender o que vai acontecer e está acontecendo na igreja de uma forma profética, é bom estudar os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, porque em capítulos 2 e 3 ele lida basicamente com a história da igreja. Nem todo mundo concorda com essa interpretação, mas quando você estuda a história da igreja, comparado com essas revelações em capítulos 2 e 3 de Apocalipse, é incrível, é incrível. Mas o calendário de Deus, das profecias nas Escrituras, não é a igreja, é Israel. E quando Deus fala sobre chifres e cabeças e tudo, segundo as profecias no Velho Testamento, aprendemos que essas são nações grandes que entraram em conflito, não com a igreja, mas com Israel. E vendo isso, nós estamos vendo como quando Satanás veio para a terra e o homem se espalhou, Satanás começou a se ligar com poderes políticos. Ou seja, cada vez que a Síria, a Babilônia, o Egito, outros lugares atacam Israel, é porque por trás de tudo isso existe o diabo. E entendendo isso, ainda que Israel não seja o povo de Deus, é o povo de Deus, mas não seja o foco hoje, como a igreja é o foco, Satanás ainda está operando através de poderes políticos e muitas vezes até para ainda atacar Israel. Por exemplo, podemos notar como há tantos países muçulmanos que querem eliminar Israel. Nós podemos notar homens como, por exemplo, Adolf Hitler, que queria eliminar os judeus. Então, existe ainda um certo ódio incrível nesse mundo, por trás das coisas, querendo eliminar esse povo. Por quê? Porque Deus deu promessas para esse povo. Quando você lê sobre Abraão, Isaac e Jacó, quando você lê sobre a história desse povo, você vê várias promessas, Deus dizendo, um dia, meu filho, o Messias, ele vai reinar, ele vai vencer os inimigos do meu povo, e eu vou receber glória através desse Messias. Satanás, ao meu entendimento, ele sabe disso, não gosta da glória de Deus, então ele quer atacar Israel, porque se ele conseguir destruir Israel, Deus não vai poder cumprir as promessas dele através de Israel. Muito para ser entendido. Ok, dizendo isso e vendo essas coisas, nós precisamos notar então que a primeira derrota ou a queda principal de Satanás aconteceu antes de Apocalipse 12, versículo 1. E, para entender isso, agora queremos notar algumas outras passagens que lidam com essa primeira derrota ou queda de Satanás. Eu vou para Isaías 14 e Ezequiel 28, que são as passagens principais que nós usamos, mas eu gostaria de começar primeiro com Lucas capítulo 10, ok? Lucas capítulo 10. Então, antes de Satanás formar esse reino na terra, utilizando poderes políticos para atacar especificamente o povo de Deus, ou seja, Israel, ele precisou cair para cá. Porque Satanás, ele é um anjo que pecou. Ele não tem o poder de Deus. Não é que ele é tipo o igual de Deus, não. Ele foi criado como anjo e ele pecou. Note comigo aqui, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesus aqui mandou 70 discípulos para pregar o evangelho do reino e eles voltaram alegres. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E a palavra demônio é um anjo que caiu com Satanás.
e eles tinham o poder para expulsar, eles nunca tiveram esse tipo de poder, eles voltaram tão alegres, olha, até esses demônios que estão atrapalhando tudo, estão indo embora por causa da nossa voz, nós estamos pregando e eles estão indo embora, que autoridade nós temos, talvez eles estivessem pensando, mas Jesus responde, versículo 18, e disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E Jesus estava querendo distinguir algo aqui, vocês receberem poder de mim para expulsar demônios, e Jesus continuando aqui, mas eu vi, ou ele falou, eu via Satanás como raio cair do céu. E como raio mostra grande poder, ele não simplesmente andava, devagar para, sair do céu. Não, como raio, Deus tirou ele. E Jesus dizendo, eu via Satanás como raio cair do céu. Então, Jesus falando do passado, enfatiza que antes desses demônios serem expulsos, ele já viu a queda de Satanás. Então Jesus, nas palavras dele, nos explica que Satanás caiu. Agora vamos para as duas passagens principais que usamos. Primeiro, Isaías 14. Eu sei, pode ser que alguém que está assistindo fale, mas eu não vejo Satanás nesse capítulo e eu tenho as minhas razões, etc. E eu entendo, eu não quero de jeito nenhum colocar algo que não está aqui. Porém, vamos entender algo sobre profecias. Muitas vezes, isso é muito importante entender, Deus escreve nas profecias um evento atual ou que estava chegando com palavras metafóricas ou linguagem figurativa. E você pode ver como Deus está descrevendo algo com uma linguagem florida que ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, se você pegar essa linguagem figurativa e interpretar de uma forma literal com algo que vai acontecer no futuro, ou algo sobre Jesus, ou sobre Satanás, ou sobre outra coisa, você pode ver como tem um duplo ou até triplo cumprimento às vezes. Ou seja, Deus é capaz de fazer algo 2, 3 vezes com pessoas diferentes, grupos diferentes, e ele profetiza isso uma vez, e acontece e vai acontecer de novo. E entendendo isso sobre as profecias, nós podemos dizer aqui que Deus está profetizando uma coisa e uma outra coisa. Ok, aqui em Isaías 14, nós vamos ver aqui uma profecia especificamente contra o rei de Babilônia. Nós podemos notar isso aqui em versículo 4. Então, deixe-me ler aos irmãos, começando aqui em versículo 4. E quando chegarmos em versículo 12, nós vamos ver a ligação com a queda de Satanás. Então, diz aqui, em Isaías 14, 4. Então, proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando.
Até as faias se alegrem sobre ti, os cedros de Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Ok, versículo 11. Agora vamos ver versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando nós chegamos aqui em versículos 12, 13, 14 e 15, nós podemos usar isso como uma metáfora para descrever o rei de Babilônia. Ele era um homem cheio de soberba, ele causava muitos problemas, ele sofreu uma grande derrota, e ele não é mais o rei, a Babilônia não existe mais, e ele não recebendo, Jesus como salvador dele, ele foi ao inferno, etc. Nós entendemos essas coisas. É só que quando você compara essas palavras, essa linguagem sobre o céu e sobre o trono de Deus e essas coisas, e o inferno e o abismo e tudo, você começa a ver algo maior. Então você pode pegar a linguagem metafórica aqui e aplicar para Satanás. E isso é muito fácil reconhecer por causa da palavra Lúcifer, mas eu vou ter que lidar um pouco com essa palavra por causa dos debates. Eu não gosto de debater com ninguém, mas deixe-me tentar explicar essa palavra Lúcifer aos irmãos. Lúcifer é uma tradução interessante. E hoje nós usamos a palavra Lúcifer para falar de Satanás antes de cair. Mas quando Isaías escreveu esse livro, anos atrás, séculos antes do nascimento de Jesus, ele não usava a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma tradução. Inclusive, é uma tradução da palavra no latim. E a palavra no latim veio da tradução da Bíblia, a tradução grega. E esse livro originalmente foi escrito na língua hebraica, ok? Então, na língua original, no hebraico, a palavra aqui, Lúcifer, é a palavra Elel. Não sei se eu estou pronunciando certinho, mas H-E-L-E-L. E essa palavra quer dizer portador de luz. E com filho da alva, muitos ligam esse título, Lúcifer, filho da alva, com o planeta Vênus. E como você vê pela manhã e tem luz e tudo, então é uma estrela ou um planeta, mas eles falavam de uma estrela brilhando, dizendo que o rei de Babilônia ele tinha essa glória, né? Existe a possibilidade dessa glória ser tipo a soberba dele. Nós sabemos que Satanás, ele é um anjo, ele se transformou em anjo de luz, etc. Mas enfim, aqui, com essa palavra, quando a Bíblia, o Velho Testamento foi traduzido para o grego, eles usaram a palavra fósforos, que tem a mesma ideia da luz. E pegando a palavra fósforos,
Jerome, eu não sei falar o nome dele no português, ele traduziu a Bíblia para latim e ele escolheu usar uma palavra que ele decidiu usar da palavra fósforos para a palavra Lúcifer, algo parecido. Daí essa palavra se popularizou e entrou em várias traduções. Dizendo isso, é errado usar a palavra Lúcifer aqui? Não. Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer, não há um erro aqui. É só que é bom saber que Isaías não usou essa palavra Lúcifer, ele usou a palavra hebraica Elel. E existe um debate sobre isso, porque essa palavra Elel, ligado com esse planeta Vênus, as pessoas às vezes traduzem em outras Bíblias estrela da manhã, estrela da manhã. É só que esse é um título de Jesus em Apocalipse 2:28 e Apocalipse 22:16. Para mim, eu não vejo grande conflito. Por exemplo, há outras pessoas na Bíblia que vão ter nomes diferentes, etc., e títulos, e Satanás, ele, pelas profecias no Apocalipse, ele vai chegar, Satanás não, o anticristo, ele vai chegar de cavalo branco, e também Jesus vai chegar de cavalo branco, segundo o simbolismo das profecias. Dizendo isso, se Satanás tiver uma forma que parece com Deus, ele foi criado por Deus. Muitas vezes nós temos a ideia que Satanás é um tipo de ser feio, que é vermelho, sabe, e tem chifres e um rabo apontado, sabe? Não, a Bíblia não fala. Ele é um espírito maligno e um anjo, mas ele caiu. E ele usa a luz para enganar, ele fala coisas e, sabe, ele até revela coisas do jeito dele para enganar. É como ele revelou coisas sobre a árvore para Eva, é só que ele revelou de uma forma para enganar e para provocar e para causar a queda do homem. Então, para mim, eu não quero entrar nesse debate com as pessoas, mas eu vou falar o seguinte: a palavra Lúcifer não é uma palavra problemática. Eu sei que muita tradução que não quer usar, mas é fácil distinguir entre Lúcifer e Satanás, dizendo Lúcifer era o nome antes e Satanás depois, mas só para distinguir, porque na verdade o nome aqui, o título aqui é Elel no hebraico. E além de tudo isso, só para enfatizar, essa profecia principalmente é sobre o rei de Babilônia. E nós acreditamos que também fala sobre a queda de Satanás, mencionada por Jesus no livro de Lucas, capítulo 10, que já lemos, ok? Então, eu espero que vocês estejam entendendo tudo isso. E quando eu estudei e preparei essas coisas, eu passei tanto tempo e eu pensei, eu acho que vai ajudar alguém, mas pelo menos vocês estão entendendo, existe isso nessa discussão. Mas diz aqui, continuando, Isaías 14:12, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E claro, Satanás caiu antes de fazer isso para as nações, mas aqui falando sobre o rei de Babilônia, ele fez essas coisas contra as nações e depois ele foi cortado por terra. E claro, Satanás, segundo Jesus, ele caiu do céu. Versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. E as estrelas de Deus, muitas vezes entendemos, representam os outros anjos. Então aqui, ele dizendo, eu vou ser o maior anjo. E diz aqui, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, tipo minha autoridade, meu poder, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei, e olha aqui, semelhante ao Altíssimo. Tal linguagem era muito normal para muitos reis tendo esse poder de ditador,
falam, eu sou Deus, vocês precisam me adorar. Muitos, você pode ler a história do mundo, é comum. Mas também parece que Satanás, ele, criado por Deus, mas com a livre-arbítrio, ele falou, não, eu quero ser semelhante a Deus. E ele acabou, pela soberba dele, caindo para a terra. Versículo 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E nós vamos ver em outra hora como Deus criou o próprio inferno para castigar eternamente Satanás e os anjos que caíram com ele. Então, nós podemos dizer o seguinte, não há uma palavra específica, explícita e clara que diz que essa é uma palavra sobre Satanás. Mas, ao mesmo tempo, ligando às outras passagens da Bíblia, não é difícil ver Jesus aqui. Agora, vamos para Isaías 28. Isaías 28 é uma passagem interessante também. É a condenação, a lamentação sobre outro rei, essa vez o rei de Tiro. Olha aqui, versículo 1 de Ezequiel 28. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Como eu falei, era normal um rei falar, eu sou Deus. Mas ao mesmo tempo, Satanás, ele lutou contra Deus. Ele caiu em rebeldia por causa da exaltação de si. Veja comigo, versículo 2 continuando. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Aqui é interessante porque Ezequiel, pela palavra de Deus, compara esse rei de Tiro com Daniel. Daniel era um homem que tinha o dom de interpretar sonhos. Ele era muitíssimo inteligente e sábio. O rei reconheceu isso em Daniel, um homem muito especial na Bíblia. E aqui em versículo 3, o profeta diz que o rei de Tiro tinha mais sabedoria do que Daniel. E eu vejo isso, será, um tipo de exageração para expressar algo? Ou está falando sobre Satanás? Com certeza, quando pensamos sobre Satanás, pensamos em um ser criado de uma forma muitíssimo exaltada no céu para adorar a Deus e servir a Deus, e caiu. E ele tem o controle do mundo agora. Nós vamos ver muito sobre isso. Ele tem um reino aqui. Então, com certeza, ele tem sabedoria. Não é sabedoria boa, mas é aquela inteligência capaz de fazer muitas coisas. Então, não é uma coisa mansa, não. Mas, vamos ver aqui, versículo 6, portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão de que te traspasse. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Se a profecia fosse somente isso, seria
difícil dizer que está falando de Satanás também, ainda que haja algumas coisas aqui como a coisa sobre Daniel. Mas vamos continuar com essa lamentação sobre o rei de Tiro em versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, usando palavras como cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E muitos, eu vou dizer isso, eu não quero confundir, não somente liguem isso com o rei de Tiro, mas também com Adão, que caiu no jardim, e também com Satanás. Por quê? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura, e aqui versículo 13, olha aqui. Estiveste no Éden. Éden era a região onde Deus colocou o jardim, onde Adão e Eva encontraram a serpente, ou seja, Satanás. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E aqui falando sobre a riqueza do rei de Tiro, talvez da glória de Adão no jardim, e claro, Satanás com muita glória lá no céu. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Muitos, através disso, acreditam que Satanás foi criado para adorar a Deus com música. E agora esse ser com tanta sabedoria e tanto entendimento, ele chegou aqui na terra querendo, blasfemar a Deus, profanar as coisas de Deus. E eu fico pensando, se essa interpretação é a verdade, olhe como há tanto poder na música e como as pessoas escutam música. Muitas vezes a música influencia as ações e as atitudes das pessoas. Eu acho muito interessante. E será que ele foi feito para não somente poder talvez cantar, mas produzir música pelo ser dele? Eu não sei. Eu estou simplesmente lendo a linguagem aqui em versículo 13. Nem todo mundo vai querer concordar com isso, mas é uma ideia que muitos têm. Versículo 14 continua. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Não é interessante isso? Nós já aprendemos nas aulas anteriores que querubim é um anjo que guarda o trono, a santidade de Deus. E pode querer dizer que Satanás era um dos querubins. E para cobrir, que quer dizer para guardar. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, que alguns acham que Éden estava em cima de um monte, mas pode também querer dizer o lugar de Deus, o céu, onde Satanás estava antes de cair. E no meio das pedras afogueadas andava-se. Talvez essas pedras afogueadas eram os outros anjos. Ele estava nessa presença celestial da grande santidade de Deus. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou, olha aqui, iniquidade em ti. Então, essa pessoa, o rei de Tiro, Adão e agora Satanás, nós ligando todas essas coisas, vemos aqui como ele tinha tudo e caiu no pecado. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Ok? Então lançou profanado o monte de Deus e te fiz perecer o querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Que eu acho interessante, eu não vejo Deus querendo, pessoalmente, não vejo Deus querendo usar esse título, querubim cobridor, somente para falar do rei de Tiro. Pessoalmente, é um título muito exaltado
para dar para esse homem. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, com peixe a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E vendo como esse versículo enfatiza a grandeza, a glória, a formosura desse aqui, e caiu por causa disso, nós ligamos isso com os pecados dos homens. Basicamente, atrás de todos os nossos pecados, cada pecado há soberba, há orgulho, há exaltação de si. E é isso que Satanás usa, principalmente, nas nossas vidas. E aqui, se Deus está falando de Satanás, está enfatizando que ele começou desse jeito quando ele pecou, ele se exaltou. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. E claro, agora nós vamos notar aqui mais coisas específicas do rei de Tiro. Então, irmãos, quando nós estudamos sobre a primeira derrota ou a queda principal de Satanás, Jesus fala especificamente o que aconteceu em Lucas 10. Nós vemos ele aparecendo na Bíblia em Gênesis 3 como uma serpente para tentar Adão e Eva. E a maioria dos teólogos que eu conheço falam que não é uma certeza que Isaías 14 e Ezequiel 28 estão falando da queda de Satanás, mas há uma linguagem bem florida, bem metafórica, que nós podemos ligar com Satanás para nos dar uma ideia melhor da soberba, da exaltação de Satanás que causou a queda dele para a terra. E isso nos leva para as consequências dessa queda, e eu quero enfatizar essas coisas, mas eu vou fazer isso em outra aula. Tudo bem? Deus abençoe.